A sensação de escassez não começa na carteira vazia, mas sim no peito apertado logo nas primeiras horas da manhã, antes mesmo de você abrir os olhos completamente. É um peso invisível que altera a química do corpo humano, muito antes de qualquer decisão financeira ser tomada. Quando vivemos sob a pressão constante da falta, o corpo interpreta essa situação como uma ameaça de morte iminente. O cérebro humano, apesar de toda a sua evolução, ainda carrega mecanismos primitivos de defesa que não diferenciam a falta de recursos para pagar o aluguel do ataque de um animal selvagem em tempos ancestrais. Diante desse perigo percebido, as glândulas suprarrenais liberam uma carga maciça de cortisol na corrente sanguínea. O cortisol é fundamental para a sobrevivência em situações de emergência, pois ele prepara o corpo para lutar ou fugir. Mas quando ele se torna crônico devido às preocupações financeiras diárias, ele sequestra a capacidade de raciocínio lógico e o planejamento de longo prazo. O impacto imediato dessa inundação hormonal é o que a neurociência chama de visão de túnel. Imagine que você está caminhando em um corredor longo, escuro e estreito, onde a única coisa que consegue enxergar é o pequeno círculo de luz no final. Nesse estado mental, o indivíduo perde a visão periférica, o que significa que ele deixa de enxergar as oportunidades latentes, as soluções criativas e o planejamento estratégico. O foco se torna exclusivamente a sobrevivência imediata, o próximo boleto, a próxima refeição ou a próxima dívida que vence amanhã. Essa visão de túnel estreita o campo cognitivo e reduz o quociente de inteligência funcional de uma pessoa em até 13 pontos. Isso significa que a mesma pessoa, quando está em um estado de tranquilidade, possui uma capacidade de resolução de problemas muito superior àquela que apresenta quando está acuada pela escassez. O cérebro prioriza as funções motoras e de reação rápida, enquanto desativa parcialmente o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo julgamento crítico, pela análise de consequências e pelo autocontrole. Ao agir sob o domínio do cortisol, o indivíduo entra em um ciclo de pura reatividade, onde ele não escolhe mais seus passos, mas apenas reage aos incêndios que surgem no dia a dia, tornando-se incapaz de visualizar uma saída duradoura para o problema. No centro desse turbilhão emocional, surge a psicologia da gratificação imediata como um mecanismo de defesa desesperado da mente. Para alguém que vive submerso na escassez, o futuro parece uma abstração distante, nebulosa e incerta, enquanto o presente é uma fonte constante de dor e ansiedade. Para compensar esse sofrimento psicológico, o cérebro busca pequenas doses de dopamina, um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. É por essa razão biológica que muitas pessoas em situações financeiras extremamente difíceis acabam gastando o pouco que resta em itens de conforto imediato, como uma comida mais saborosa, um objeto supérfluo ou qualquer pequena indulgência que traga um alívio momentâneo. Não se trata de uma falha de caráter ou de uma inteligência inferior, mas de um sistema biológico tentando desesperadamente equilibrar o nível de estresse insuportável. O prazer de um consumo momentâneo funciona como um analgésico para a alma angustiada. No entanto, o efeito é cruelmente passageiro. Assim que a dopamina baixa, a realidade retorna com uma carga de culpa e medo ainda maior, o que gera mais estresse, mais produção de cortisol e, consequentemente, um desejo ainda mais forte por uma nova gratificação imediata. É um labirinto químico onde a saída parece estar em um consumo que, ironicamente, é o que mantém as paredes da escassez erguidas. Além da química cerebral, a mentalidade de escassez se alimenta de raízes profundas que foram fincadas no solo das crenças limitantes, muitas vezes ainda na infância. Ao longo da vida, somos expostos a frases repetitivas que moldam a forma como percebemos o mundo e a nossa capacidade de prosperar. Afirmações ouvidas dentro de casa, como o dinheiro é a raiz de todo o mal, os ricos não são pessoas boas, ou o dinheiro some da minha mão, agem como programas de computador invisíveis rodando em segundo plano. Essas crenças criam o que chamamos de viés de confirmação da falta. O cérebro humano tem uma necessidade biológica de estar certo sobre as suas convicções internas. Se você acredita profundamente que o dinheiro é escasso, difícil de conquistar, e que a prosperidade não é para pessoas como você, sua mente irá filtrar a realidade externa apenas para encontrar provas que sustentem essa visão negativa. Você notará todas as notícias sobre crise econômica, todos os preços subindo nas prateleiras e todas as histórias de pessoas que faliram, enquanto ignorará completamente as janelas de oportunidade que se abrem bem diante dos seus olhos. O viés de confirmação faz com que o indivíduo sabote a própria prosperidade quase de forma inconsciente, apenas para não contradizer sua identidade de pessoa necessitada. Se uma oportunidade lucrativa surge, a mente dominada pela escassez logo encontra um motivo para desconfiar, para procrastinar ou para acreditar que aquilo é bom demais para ser verdade.
Essa estrutura de pensamento gera uma narrativa interna, onde a pessoa se enxerga como uma vítima passiva das circunstâncias externas e não como uma protagonista capaz de mudar a própria trajetória. As crenças limitantes funcionam como correntes invisíveis que impedem o movimento em direção ao novo e ao desconhecido. Quando alguém repete para si mesma que nunca terá dinheiro suficiente, ela está, na verdade, emitindo um comando poderoso para o seu subconsciente parar de procurar soluções viáveis. O foco se desloca da pergunta sobre como eu posso conseguir isso para a constatação de por que eu nunca consigo nada. Essa mudança sutil de pergunta altera completamente os resultados práticos obtidos na vida real, pois o cérebro para de trabalhar na criação de pontes e passa a trabalhar na construção de justificativas para o fracasso. Para ilustrar de forma clara por que a simples entrada de mais capital não resolve o problema da escassez, podemos utilizar a metáfora do balde furado. Imagine que a sua vida financeira é um balde, e o dinheiro é a água que você despeja dentro dele todos os meses. A imensa maioria das pessoas acredita fervorosamente que a única solução para sair da escassez é encontrar uma torneira que jorre mais água, como um aumento de salário, um prêmio inesperado ou um novo emprego com melhor remuneração. No entanto, se o fundo do balde estiver cheio de furos causados por desequilíbrio emocional, falta de disciplina e uma mentalidade enraizada na falta, não importa a pressão ou a vazão da torneira que você encontre. A água passará pelo balde e se perderá no chão na mesma velocidade em que entra. Ganhar mais dinheiro sem alterar a estrutura mental apenas torna os erros maiores, mais visíveis e muito mais caros. É exatamente por isso que ouvimos tantas histórias frequentes sobre ganhadores de loterias ou atletas de sucesso que, após alguns anos de glória, terminam na miséria total. Eles tinham a água em abundância, mas o balde deles estava comprometido e nunca foi consertado. Os furos do balde representam as fugas emocionais que drenam os recursos. O desejo compulsivo de ostentar para ser aceito em determinados círculos sociais, a incapacidade crônica de gerir pequenos valores e o medo subconsciente de possuir riqueza. A mentalidade de abundância começa justamente no conserto cuidadoso desses furos, antes mesmo de você se preocupar com a quantidade de água que está disponível hoje. O processo de remendar o balde exige coragem para olhar para dentro e entender quais são os gatilhos emocionais que fazem o seu recurso escoar sem que você perceba. Muitas vezes, o dinheiro é usado como uma ferramenta inadequada para preencher vazios afetivos ou para validar uma imagem social que não corresponde à realidade financeira atual. Enquanto o indivíduo acreditar piamente que o seu valor como ser humano está atrelado ao que ele pode exibir ou consumir no presente, o seu balde continuará furado e a sensação de escassez jamais o abandonará, independentemente do saldo bancário. A escassez, portanto, não é meramente um problema de saldo bancário, mas um estado de consciência que se manifesta na forma como lidamos com cada pequena fração de recurso que passa pelas nossas mãos. Quando tratamos os pequenos valores com desprezo ou desleixo, estamos enviando uma mensagem ao nosso próprio cérebro de que não temos estrutura para lidar com as grandes quantias. A cura para a mentalidade de falta exige a paciência necessária para reconstruir as bases, entendendo que a segurança psicológica não vem do acúmulo externo e temporário, mas da confiança interna na própria capacidade de gerir e multiplicar aquilo que se tem. Entender a anatomia da escassez é o primeiro e mais doloroso passo para a libertação definitiva. Não se trata apenas de fazer contas matemáticas ou de cortar gastos essenciais, mas de realizar uma verdadeira cirurgia psicológica na forma como percebemos a realidade ao nosso redor. Ao reconhecer que a visão de túnel é apenas um efeito colateral biológico do estresse, e não uma verdade absoluta sobre o mundo, começamos finalmente a recuperar o poder de olhar para os lados e enxergar os caminhos que sempre estiveram lá, mas que permaneciam ocultos pela névoa do medo. O desafio que surge é enfrentar o desconforto de abandonar os velhos mecanismos de defesa que nos mantiveram seguros em nossa zona de conforto limitada por tanto tempo. A transição para uma nova vida exige a disciplina constante de questionar cada pensamento de impossibilidade e a força de vontade para não ceder aos impulsos momentâneos que sabotam o nosso futuro em nome de um presente brevemente anestesiado. A transição da escassez para a abundância começa com uma reconfiguração profunda e detalhada dos filtros mentais que determinam como percebemos cada evento do nosso dia a dia. Enquanto a mente mergulhada na escassez é treinada biologicamente para identificar apenas os vazios, as faltas e os perigos iminentes, a mente próspera cultiva ativamente a habilidade de enxergar recursos ocultos e oportunidades, onde a maioria vê apenas obstáculos intransponíveis. Esse processo de reprogramação cognitiva
encontra na prática deliberada da gratidão uma de suas ferramentas mais potentes e cientificamente embasadas por estudos de neurociência e psicologia comportamental. É fundamental compreender que praticar a gratidão não é um exercício de otimismo vago ou uma negação da realidade difícil, mas sim um esforço consciente e técnico de redirecionar o foco da atenção para os ativos que já estão presentes na sua vida, sejam eles tangíveis ou intangíveis. Quando você treina seu cérebro para agradecer genuinamente pelo conhecimento técnico que já adquiriu, pela saúde que lhe permite levantar da cama todos os dias, ou pelas conexões humanas básicas que possui, você interrompe bruscamente o ciclo vicioso de produção de cortisol, o hormônio do estresse. Em seu lugar, o cérebro inicia um fluxo constante de dopamina e serotonina, neurotransmissores ligados ao prazer, à satisfação e à clareza mental. Esse novo estado químico permite que a pessoa pare de focar exclusivamente naquilo que lhe foi tirado ou nas vitórias que ainda parecem distantes, começando a fazer um inventário detalhado de seus ativos atuais. Um ativo, dentro desta nova mentalidade, não é definido apenas por dinheiro em uma conta bancária, mas por cada competência técnica, cada hora de tempo disponível para o estudo e cada relacionamento de confiança. Ao reconhecer o valor desses recursos, o indivíduo deixa de se comportar como um pedinte passivo do destino para se tornar um gestor estratégico de possibilidades infinitas. A abundância, portanto, não nasce do nada, mas da capacidade de multiplicar o pouco que se tem através do reconhecimento profundo do seu valor intrínseco. Dentro desse novo paradigma que estamos construindo, a gestão financeira pessoal deixa de ser uma batalha cansativa pela sobrevivência e passa a ser uma estratégia sofisticada de afirmação de valor próprio. O conceito de pagar-se primeiro é o pilar prático e inegociável que sustenta essa mudança de comportamento. Historicamente, a pessoa imersa na mentalidade de falta segue um padrão destrutivo. Ela paga todas as suas contas, atende às demandas externas, tenta satisfazer os desejos dos outros e, se por algum milagre sobrar algo ao final do mês, ela pensa em guardar para o futuro. No entanto, em um ambiente de escassez mental, raramente sobra qualquer coisa. Ao inverter radicalmente essa lógica e priorizar o investimento em si mesmo, assim que qualquer recurso financeiro entra em sua posse, o indivíduo envia um comando de autoridade ao seu próprio subconsciente. Ele está afirmando que a sua segurança e o seu crescimento pessoal são a prioridade máxima, e que o seu futuro é mais valioso do que as urgências passageiras ou as pressões externas. Essa pequena porcentagem poupada e investida, independentemente do valor inicial ser de R$10 ou de R$1.000, começa a pavimentar uma sólida construção de segurança psicológica. É essa segurança que atua como o alicerce fundamental para a tomada de decisões racionais e estratégicas. Quando você tem a consciência de que possui uma reserva financeira, por menor que ela seja, o desespero paralisante que gera a visão de túnel começa a se dissipar gradualmente. Essa reserva de paz interior permite que você tenha a força necessária para dizer não a propostas de trabalho abusivas e a serenidade essencial para aguardar pela oportunidade que realmente faça sentido para o seu crescimento. A construção desse colchão financeiro funciona como um verdadeiro amortecedor contra a ansiedade crônica, permitindo que a mente finalmente saia do modo exaustivo de sobrevivência e entre no modo criativo de expansão. Pagar-se primeiro é, essencialmente, um ato de profunda dignidade e um compromisso inegociável com a liberdade que você está desenhando para o seu amanhã. Nenhum processo de mudança mental profunda ocorre isoladamente em um vácuo, e é exatamente neste ponto que o microambiente social desempenha um papel absolutamente determinante. Nós somos seres sociais por natureza, e somos profundamente influenciados de maneira consciente e inconsciente pelo comportamento, pela linguagem e pelas crenças daqueles que nos cercam diariamente. Se o seu círculo social mais íntimo é composto majoritariamente por pessoas que validam constantemente a reclamação, que alimentam o vitimismo e que propagam a ideia de que a prosperidade é fruto apenas da sorte ou de esquemas ilícitos, será infinitamente mais difícil sustentar uma nova mentalidade de crescimento. A transição para a abundância exige a coragem de selecionar deliberadamente o seu networking de crescimento. Isso não significa necessariamente abandonar amigos de longa data ou familiares de forma hostil, mas sim buscar novos ambientes e comunidades onde a linguagem dominante seja a da responsabilidade individual, do aprendizado contínuo e da busca constante por soluções inovadoras. O networking de crescimento é aquele que desafia os seus limites atuais e expande de forma agressiva o seu horizonte de possibilidades. Ao conviver com pessoas que já alcançaram os resultados que você deseja ou que estão na mesma jornada de evolução consciente, você experimenta um fenômeno poderoso de contágio social positivo. As conversas deixam de ser focadas nos problemas alheios ou em futilidades e passam a ser centradas em projetos, ideias
estratégias de investimento e métodos de expansão. A troca de experiências e o acesso a novas perspectivas funcionam como um acelerador potente de resultados, provando que o sucesso não é um mistério, mas algo que deixa rastros claros que podem ser seguidos por quem está disposto a aprender e a contribuir com o grupo que frequenta. Para consolidar definitivamente toda essa jornada de transformação, é imprescindível substituir de uma vez por todas a busca impulsiva por gratificação imediata por uma visão cristalina de metas de longo prazo. A mentalidade próspera compreende com clareza que o tempo é o recurso mais valioso da existência humana e que a paciência estratégica é a virtude dos grandes mestres. Estabelecer objetivos que transcendem o mês atual ou o próximo ano exige uma disciplina diária que se manifesta em uma rotina bem estruturada e intencional. Uma rotina próspera não deve ser confundida com trabalhar exaustivamente sem direito ao descanso, mas sim sobre alinhar cada pequena ação cotidiana com o propósito maior de liberdade, segurança e abundância. Isso envolve momentos sagrados e dedicados ao estudo profundo, à reflexão silenciosa, ao cuidado rigoroso com a saúde física e mental e à execução técnica, e precisa das tarefas que efetivamente geram valor para o mercado. Quando o indivíduo consegue definir com exatidão onde quer estar daqui a 5, 10 ou 20 anos, os sacrifícios exigidos no presente deixam de ser vistos como perdas dolorosas e passam a ser compreendidos como investimentos lucrativos. Cada escolha consciente de não gastar de forma impulsiva em itens supérfluos, cada hora extra dedicada ao aprimoramento de uma nova habilidade profissional e cada conexão cultivada com verdadeira intenção são como tijolos sólidos na construção de um edifício inabalável. A escassez é uma prisão invisível sem grades físicas, mas a chave para abrir a porta está na repetição constante e incansável de novos hábitos e na vigilância eterna contra os velhos padrões de pensamento que tentam nos puxar de volta para o conhecido. Ao transformar radicalmente a sua mentalidade, o mundo exterior inevitavelmente começa a refletir essa nova ordem interna de organização e valorização. O caminho da abundância é uma maratona de resistência, não uma corrida rápida de 100 metros. E cada passo dado com plena consciência é uma vitória definitiva sobre o medo e a limitação que um dia paralisaram o seu potencial de vida. A liberdade financeira e emocional não é apenas um destino final estático, mas um modo elevado de caminhar pela vida com a certeza absoluta de que somos os arquitetos de nossa própria realidade, plenamente capazes de transformar qualquer deserto de escassez em uma colheita farta, abundante e verdadeiramente duradoura, através da força inabalável de nossa vontade e da clareza absoluta de nossa visão de futuro. Essa metamorfose exige que você abandone a pele daquele que apenas espera e assuma a postura daquele que constrói com as próprias mãos a estrutura da sua prosperidade. A transição termina quando você percebe que a abundância nunca foi algo a ser perseguido do lado de fora, mas sim uma frequência mental a ser sintonizada do lado de dentro, refletindo-se em cada decisão, em cada centavo poupado e em cada sonho que agora possui um plano de execução real.